Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, já pedindo para vocês aí aquele likezão no início do vídeo para fortalecer, né, videozão de pré-jogo aí, Copa do Brasil, oitavas de final, Sport e São Paulo, lá na Ilha do Retiro, né? Já peço aí a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui, a sua inscrição também é bem importante aqui no canal, tá? Seguinte, gente, ó, São Paulo aí que vem para esse jogo aí com um pensamento de Dorival, que falou na última coletiva que não irá priorizar os campeonatos. Qual será a estratégia de Dorival Júnior para a Copa do Brasil, especialmente para esse jogo de amanhã? Será que vai com força máxima para tentar aí a vitória, garantir essa vitória nesse primeiro jogo para ficar um pouco mais tranquilo no jogo de volta? E pelo jogo ser fora também, acaba sempre sendo um pouquinho mais complicado. Ou então vai fazer um mistão, vai poupar aí alguns jogadores e vai tentar ver o que acontece aí lá na Ilha do Retiro amanhã para esse jogo importante de Copa do Brasil. Vale dinheiro, vale aí encaminhar uma classificação. Qual será a estratégia de Dorival Júnior? Só amanhã ficaremos sabendo, mas aqui a gente prospecta e traz para vocês o que o Dorival pode mudar e é lógico, força máxima ou então aí algumas alterações nesse time de amanhã. Nesse vídeo aqui, tudo que você precisa saber sobre Sport e São Paulo que acontece amanhã, 8 horas da noite, lá na Ilha do Retiro, jogo importante, hein? Já tô falando para vocês. E para aproveitar esse gancho, já queria deixar a pergunta aí para vocês desse vídeo de pré-jogo. Para vocês, priorizariam algum campeonato ou não? Tenta aí com força máxima o que tem de melhor no momento para as competições. Lembrando que estamos em Copa do Brasil, também o Campeonato Brasileiro e tem a Sul-Americana também, que vamos muito bem. Obrigado, não é verdade? Vamos ali na primeira colocação do grupo. Então, para vocês, priorizariam algum campeonato? Na minha opinião, já deixando aqui para vocês, sim, Campeonato Brasileiro para mim é total prioridade, Copa do Brasil em segundo e a Sul-Americana em terceiro colocado, já que já estamos bem encaminhados na competição aí continental, não é verdade? A gente tem um compromisso importante contra o Vasco no final de semana. Contra o Vasco sempre é um jogo bem complicado e antes disso é a Copa do Brasil, que não deixa de ser aí menos importante que o Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, cada jogo é uma decisão, 3 pontos são bem importantes para o São Paulo, que precisa voltar a vencer também no Campeonato Brasileiro, já que vem de 2 empates aí, Fortaleza e Curitiba, como o jogo vai ser no Morumbi contra o Vasco, é bem importante a vitória e fazer aquela lição de casa. Mas quero saber, prioriza algum campeonato ou tenta aí com o que tem de melhor no momento nas competições? Copa do Brasil é meio de semana, final de semana tem Campeonato Brasileiro e na próxima terça aí tem aí a Sul-Americana com Puerto Cabello. Então, quero a sua opinião, deixa aí no campo dos comentários e quero saber também o seu palpite para esse jogo aí entre Sport e também São Paulo, deixa aí no campo dos comentários, tá? Um retrospecto rápido entre as duas equipes, 50 jogos entre São Paulo Sport e São Paulo, 30 vitórias para o São Paulo, 11 empates e 9 vitórias para o time do Sport. No retrospecto mais recente, né, 5 jogos mais recentes são 1 empate e 4 vitórias do São Paulo. Então, no geral e no retrospecto mais recente, o São Paulo leva aí ampla vantagem em cima do time lá de Recife. A maior goleada do São Paulo em cima do Sport foi um 4-0 em 2009 pelo Campeonato Brasileiro e a maior goleada também do time do Sport, teve goleada para o time do Sport, foi um 5-2 em 1994 também pelo Campeonato Brasileiro. Um detalhe aí, uma informação para vocês ficarem por dentro, lá na Ilha do Retiro, lá em Recife, lá no campo do Sport, a última partida foi em 2000
2015, 2-0, a última vitória do time do Sport, tá? Em 2015, 2-0 para o Sport lá na Ilha do Retiro. De lá para cá, lá no campo dos caras, 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias do São Paulo. Então, até mesmo lá na Ilha do Retiro, no campo do Sport, o São Paulo tem aí uma vantagem em cima do time de Recife. Espero que continue. Pela Copa do Brasil, o confronto é inédito, tá? Foi a primeira vez que os dois times vão se enfrentar. O restante é tudo pelo Campeonato Brasileiro. Uma outra informação bem importante é a arbitragem. Exatamente. Árbitro do jogo de amanhã, o cara que vai ficar com um apito na boca querendo mandar tudo, e a gente vai ficar de olho porque nos últimos 2 jogos fomos bem prejudicados pela arbitragem no Campeonato Brasileiro, contra a Fortaleza e contra o Corinthians. Ainda está repercutindo até agora, né, esse problema que o São Paulo está tendo com a arbitragem. O árbitro de amanhã, o Wilton Pereira Sampaio, que sempre dá problema com o São Paulo também. Vamos ficar de olho. É lógico, a gente torce para que seja uma arbitragem limpa e correta para os dois lados, não é verdade? Sem favorecimento para ninguém, mas a gente vai ficar de olho porque, olha, esses últimos 2 jogos ficou na conta da arbitragem, tá? O Wilton Pereira Sampaio, que é de Goiás, árbitro com a chancela FIFA, e o cara que vai ficar no VAR lá, de olho nas telas, enchendo o saco do Wilton Pereira Sampaio, é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. É o cara que vai ficar de olho lá nas telas e enchendo o saco do juizão, que pode sim influenciar ou não na decisão do árbitro, tá? Notícias do nosso rival amanhã, o Sport de Recife, que vem de empate aí 1-1 contra o Ituano, fora de casa pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, vem de eliminação aí, eliminou o Coritiba no primeiro jogo, um empate, e no segundo jogo acabou vencendo a partida, né? O Sport, que é o único time da Série B que está aí nas 8ª de final da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, é o 9º colocado com 8 pontos aí, só que tem 2 jogos a menos, então quer dizer, até que tá bem, por ter 2 jogos a menos, até que não tá tão ruim assim na Série B, o time do Sport aí comandado pelo Enderson Moreira, que deve colocar em campo amanhã um provável time do Sport, com Renan no gol, Everton, Rafael Thierry, Sabino e Vitor Gabriel, um meio campo aí com Ronaldo, Fabinho, Edinho, Jorginho e Luciano Juba, na frente Wagner Love, exatamente, Wagner Love, que foi o que fez o gol nesse jogo contra o Ituano, empate 1-1 fora de casa, lá em Itu o jogo. Wagner Love, que vem fazendo alguns gols e fazendo boas partidas lá pelo Sport, velho conhecido aqui de Corinthians e também de Palmeiras, sempre teve jogos importantes aí contra o São Paulo, ele que é o atacante do time do Sport, que vai com a formação no 4-2-3-1 para encarar o tricolor paulista. E falando no nosso tricolor, que entra em campo amanhã às 8 horas da noite, né? Deve ter o retorno do Nestor. Na verdade, Nestor que ficou fora no jogo contra o Corinthians porque foi expulso contra o Fortaleza, até uma expulsão bem justa, e é isso que o São Paulo reclama também bastante da arbitragem lá contra o jogo do Fortaleza. Deve ter o seu retorno aí no time titular e talvez apareça Alisson também entre os titulares, né? Já que eles vinham jogaram contra o Fortaleza, ficaram fora contra o Corinthians, porque o Nestor estava suspenso e o Alisson estava ali meio febril, né? Não estava se sentindo muito bem, mas acabou entrando um pouco no jogo contra o Corinthians. Devem retornar ao time titular e essa deve ser as modificações do time do Dorival. Deve mudar também as laterais para poupar Rafinha, que é um dos cotados também para ficar no banco de reserva como opção para esse jogo. Deve entrar aí Natan ou Rai Ramos, já que Natan pela primeira vez foi relacionado contra o Corinthians, deve ganhar alguma oportunidade nesse jogo contra o Sport ou talvez no jogo de terça-feira que vem contra o Puerto Cabelo pela Sul-Americana, tá? Bom, o São Paulo que fecha a sua preparação hoje aqui em São Paulo e viaja hoje ainda lá para Recife
para finalizar, descansar e entrar em campo amanhã contra o Sport com um provável time aí do Dorival Júnior, tá? Rafael no gol, Natan ou Raí Ramos ali na lateral direita, Arboleda e Beraldo devem ser mantidos aí na dupla de zaga para dar aquela garantia, aquela segurança defensiva para o tricolor. Na lateral esquerda, Caio, ou então pode aparecer aí o Beraldo, né? Caso o Dorival Júnior queira dar uma mesclada, dar uma poupada em alguns jogadores para esse jogo do Sport. Eu acho que na defesa ali, nas laterais, é a única alteração, e no meio-campo também são as únicas alterações que o Dorival deve fazer. Nas volâncias, Pablo Maia e o Gabriel Neves, com o retorno aí de Alisson e Nestor na armação e na distribuição do meio-campo. Na frente, Luciano e Caleri devem ser mantidos aí para o ataque do tricolor, tá? Então, quer dizer, algumas alterações que não são tão diferentes dos caras que já vêm jogando, já que Nestor é praticamente um titular aí, e o Alisson vinha sendo titular, pelo menos até nesse último jogo contra o Corinthians, que ficou fora por uma indisposição, né? Entrou um pouquinho ali no segundo tempo. Eles devem retornar a campo e as dúvidas são as laterais. Não creio que o Dorival vá mudar a nossa dupla de zaga, Beraldo e Arboleda, para tentar garantir ainda mais ali uma segurança defensiva para o São Paulo, pelo menos não tomar gols nesse jogo e tentar ir com o ataque e também o meio-campo com Nestor e o Alisson ali, tentar suprir e alimentar Luciano e Caleri no ataque para o São Paulo tentar sair com uma vitória e trazer essa vantagem para o Morumbi na Copa do Brasil pelas oitavas de final. Beleza? Deixe o seu comentário aí também, a sua análise, o que você acha, a pergunta se prioriza aí algum campeonato, o seu palpite, e é lógico, coloca aí qual seria a formação ideal para esse jogo contra o Sport aí, que é bem importante, já que o São Paulo não pode se dar ao luxo, não é verdade, de sair precocemente aí de uma Copa do Brasil que dá bastante dinheiro, visibilidade, televisão e tudo mais. Então é bem importante a continuação nesse campeonato, lógico, sem parar de pensar no Campeonato Brasileiro, que para mim, na minha opinião, é prioridade pro tricolor paulista. Demorou? Então é isso. A gente volta amanhã com o pré-jogo ao vivo, 1 hora antes de começar a partida, com as últimas informações, escalação oficial aqui no Drex Tricolor, e logo depois do apito final tem o pós-jogo com análise e as notas, espero, com uma vitória do tricolor. Demorou? Deixa o seu likezão, se inscreve no canal. E não esquece, hein? A sua opinião é bem importante aqui no canal, beleza? Então é isso. Tamo junto. É nóis.